Boa noite para quem está chegando, RC Moedas, aí quem mais estiver presente, acompanhando e chegando nessa live aqui, a falácia anarcocapitalista do direito natural. E é importantíssimo você entender isso, né? Principalmente se você já ouviu alguma vez algum ANCAP usando o direito natural para dizer várias coisas, como, por exemplo, que ele não deve seguir as leis. Aí eu fiz essa postagem aqui hoje, com uma frase de Montesquieu. Antes de falar em liberdade no Brasil, porque muito se fala de liberdade hoje, então a gente precisa entender o que é essa liberdade. Eu sei que esse vídeo não é para todo mundo, tá? Eu sei que não é muita gente que vai assistir. Eu espero que ele se espalhe aí, especialmente nos grupos anarcocapitalistas, porque existe uma falácia que é muito comum no meio ANCAP, né? Que é apelar ao direito natural para tudo. E antes da gente falar em liberdade no Brasil, né, é preciso compreender Montesquieu, porque foi tudo que a gente tem hoje como leis provém, na verdade, a própria Constituição de 88, ela adotou a teoria de Montesquieu, que é a separação dos poderes, por isso que a gente tem 3 poderes na Constituição. E o objetivo disso é evitar que o totalitarismo cresça, que surja um governo totalitário, um poder totalitário que esmague toda forma de liberdade, basicamente, né? E que se sobreponha aos demais. Então a gente vai entender um pouco esse contexto hoje. E por isso ele traz também o conceito do sistema de freios e contrapesos, que vem do próprio Montesquieu, tá? Isso é muito importante. Então a liberdade ela nunca foi absoluta e ela sempre estará condicionada às leis. Pois, como disse o filósofo, a liberdade é o direito de fazer tudo quanto as leis permitem. Tá? E se o cidadão pudesse fazer o que as leis proíbem, já não haveria liberdade, pois os demais teriam igualmente essa faculdade, essa mesma possibilidade. Então, esse é o princípio, né? Imagine se a gente tem a liberdade de fazer aquilo que a lei permite, né? Aquilo que a lei não permite, a gente não pode fazer. Então, por quê? Porque existem alguns direitos, né? Algumas liberdades que fazem parte ali da questão do direito natural, como a vida, a propriedade e a liberdade. O direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. A gente vai ter essa definição associada ao direito natural. E quando eu fiz essa postagem, eu percebi que nós tivemos um comentário aqui, né? Essa pessoa que apareceu aqui, Rodolfo SH Fend 8209, ele disse o seguinte: leis injustas não são leis, Santo Agostinho. Começou ali um debate ali, né? O José Nascimento entrou, o Povo no Poder, respondeu, ele perguntou se era relativismo, a pessoa que postou, e eu perguntei assim, quem determina o que é justo? O Rothbard, porque eu já vi que era ANCAP pelo tipo do argumento, né? Mas devia ser um ANCAP católico, né? Provavelmente influenciado ali pelo Paulo Cogos. Aí ele disse, o direito natural e os mandamentos de Deus. São coisas diferentes. Então, aí eu respondi o seguinte: existem diferentes definições de direito natural, de Aristóteles a John Locke e Rousseau, tá? Passando pelos doutores da igreja, ele citou ali Santo Agostinho. Você tem Tomás de Aquino, Santo Agostinho, entre muitos outros ali que defendiam de fato o direito natural. Só que tem um porém aqui. Quem garante o direito natural? Quem garante o direito natural é aquele cara que o anarcocapitalista acha que é o vilão da história, que é o direito positivo. Então, por isso que eu vou falar sobre isso hoje, porque eu já cometi esse erro. Quando eu escutava ANCAPs, né, queria aprender com canais ANCAP, foi um grande erro que eu cometi no passado, eu escutava muito isso, o juspositivismo e tal. Então, eu mesmo critiquei muito o juspositivismo. E o juspositivismo ele deve, sim, ser criticado quando ele, assim, for mal utilizado. Só que tem um problema, o direito positivo, ele, na verdade, ele não rivaliza com o direito natural. Ele surge justamente para fazê-lo valer.
Ele surge de um contexto onde o direito natural não valia nada. Então, o direito positivo, ou seja, as leis que são feitas para melhorar as coisas, com base hoje no nosso sistema democrático, na representação popular, né, dos líderes eleitos ali que vão criar leis, justamente tem essa finalidade. E eu vou provar isso hoje, e refutar esse argumento anarcocapitalista. Né? Isso nos estados modernos e democráticos, evidentemente. Tá? Então, beleza. Aí continua, nem li lá o restante ali, tá? Porque eu já sei qual que é a questão do anarcocapitalista, né? Então, é a mesma repetição de sempre, eles vão tentar se defender com aquela ladainha lá basicamente é o não pisa em mim, né? O não pisa em mim, que é essa cobrinha aqui, que os anarcocapitalistas usam, né, como símbolo, que você já deve ter visto a bandeira é essa daqui de cima aqui, que é mais ou menos assim, com o Estado, né? Essa bandeira, o Don't Tread on Me, que é uma bandeira histórica norte-americana, que os anarcocapitalistas adotaram, com o Estado, Don't Tread on Me, não pise em mim, né? Aí, mas é assim, com o empresariado é assim, né? É com o Estado e com o empresariado, né? É outra. Se for uma mega corporação quebrando as leis, não tem problema. Essa aqui eu acho legal. Please, no step, please, né? Tipo uma cobrinha nenezinha. Por favor, não pisa, né? Please, no step. Eu gostei desses memes aqui. Esse aqui é o melhor, é o mais politizado, mais correto, né? Human Civility, Democracy, Reason. A razão da humanidade civil democrática. E vamos pisar neles. Né? Vamos pisar neles. É necessário entender isso, tá? Porque o anarcocapitalista, ele realmente ele criou uma ideia própria, uma ideia que é baseada no idealismo. Tá? O idealismo está presente no anarcocapitalismo. Muito forte. Principalmente a questão do relativismo conceitual, que o rapaz ali, ANCAP coguista, né, seguidor do Paulo Cogos, provavelmente, colocou ali. Então, na verdade, o relativismo ele é uma característica do idealismo. Quem vai trazer o relativismo de conceitos, relativismo conceitual, é o Kant, Immanuel Kant, né, que muitos ANCAPs adoram, porque ali eles podem distorcer à vontade o significado das palavras e para que elas existem e por que esses significados foram atribuídos a elas. Eu já vou explicar isso também. Então, estou só contextualizando a situação para a gente poder entender. Tá? Vamos passar os memes legais aí. Essa imagem aqui é melhor, né? Os pés de Cristo pisando na cobra, porque eu não sei por que razão eles resolveram adotar uma cobra peçonhenta e venenosa como se fosse a representação dele próprio. O do anarcocapitalista, né? De não pise em mim porque eu tenho venenos. Eu sou uma serpente venenosa, basicamente. É isso, né? Então eu fiz essa obra de arte que você está vendo aqui, é a thumbnail do vídeo, né? Que eu mesmo fiz, né? E aqui eu adaptei essa imagem que eu encontrei. Ai, tio, não pisa neu, né? Então, assim, cara, a coisa mais ridícula que tem é o anarcocapitalista. Se você colocar, na verdade, é que assim, o ANCAP ele pensa que ele não é refutado, e é triste isso, porque ele não consegue perceber o quanto ele é refutado sucessivas vezes e facilmente. Qualquer um percebe, menos ele, né? Por isso que ele acaba sendo usado, ele é uma ala desse dissidencialismo internacional, que ele é simplesmente o boi de piranha, o ponta de lança, ele é usado ali só para distrair. Lembra que eu falei do dissidencialismo, desse projeto internacional que às vezes ele se camufla na direita e às vezes na esquerda? Hoje ele está mais forte na direita, nova direita internacional, mas ele também está presente na esquerda, porque ele não se importa com isso, porque ele, na verdade, ele é dissidencialista. O que eles querem é estabelecer um Estado totalitário. Tanto é que o próprio cara que criou esse conceito, um deles, né, que era um dos principais ali, que é o Alexandre Dugin na Rússia, ele fundiu duas ideias, o comunismo e o fascismo, e dessa fusão, dessa síntese, ele acha que ele criou uma teoria política chamada Quarta Teoria Política. Na verdade, é simplesmente as duas requentadas. Então não é bem uma quarta teoria política, né? Porque, na verdade, não é dessa forma que as coisas se desenrolam, mas eu não vou, como não é objetivo, eu não quero me ater muito nisso, mas o anarcocapitalismo ele é uma forma de dissidencialismo.
Ele é uma das faces do dissidencialismo, só que ele é uma face diferente da principal, da que criou ou que usa esses movimentos. Ele é um dissidencialismo econômico, digamos assim, né? Mas eu quero chegar no ponto principal aqui da argumentação. Vamos lá. Então, basicamente, o anarcocapitalista ele vai dizer que o direito natural ele é absoluto. Tá? O que é o direito natural? Bom, esse conceito, conforme eu coloquei, ele é um conceito muito antigo. Tá? Ele é um conceito que ele vem sendo trabalhado há muito tempo. E você vai ver diversos artigos científicos acadêmicos favoráveis ao direito natural e contrários ao direito natural também. Não é uma coisa de agora. É uma coisa muito antiga. Você vai ter desde Aristóteles, lá em 380 a.C., né, que nasceu nessa época, mas mais próximo ali, 340, 330 a.C., ele já falava disso. Tomás de Aquino, 1225 a 1274, né, viveu nesse período, falou disso, e todos esses outros filósofos e pensadores aqui. Eu poderia destacar, tem o Platão também foi colocado aqui, mas eu poderia destacar principalmente esses católicos importantes. Tem o próprio Santo Agostinho ali, né, que vai discorrer, Jean-Jacques Rousseau, o Thomas Hobbes e o John Locke, né, que não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, o John Locke. Bom, o John Locke também é um pensador importante nessa questão aí, a gente já vai chegar nele. Você pode pegar o sentido do direito natural, né? Ele seria uma espécie de lei original, né? Direitos que nascem da condição humana. A corrente que defendia essa ideia, chamada de jus naturalista, afirma que os seres humanos têm direitos inalienáveis e irrevogáveis, que independem de qualquer legislação criada por governos. Então ele vai procurar fundamentar o direito, né, conforme está ali na definição da Wikipédia aqui do lado, no bom senso, né, na racionalidade, na equidade, mas isso aqui são definições subjetivas. Na igualdade, na justiça e no pragmatismo. Não, isso aqui é uma definição ruim, na verdade. O que ele vai fazer é isso daqui, ele vai alegar isso, e afirmar que os seres humanos têm direitos inalienáveis e irrevogáveis, são direitos anteriores à teoria do Estado. Tá? São direitos que surgem antes disso. Ele é um bom argumento? É. O problema é que ele não rivaliza com o que os ANCAPs dizem que ele rivaliza. Ele rivaliza com o direito positivo. Não, se você considera dessa forma é porque você desconsidera toda a questão que formou o debate do direito natural. Você vai desconsiderar o contrato social. O que é o contrato social? O contrato social é um nome que os teóricos que estudam essa área... Deixa eu explicar uma coisa para vocês, antes da gente entrar no direito, no contrato social, tá? Antes de eu explicar o contrato social. Eu comecei estudando esse assunto ouvindo ANCAPs, como eu falei, né? E aí eu comecei a ver que, com o tempo, estudando e participando de debates e assistindo debates, eu mesmo percebi que o anarcocapitalismo ele nasce refutado pela moral objetiva. Conforme eu já falei várias vezes. Ele já nasce refutado porque ele próprio ele entende que a moral objetiva ela é superior. Porque essa moral objetiva ela justamente vai estar associada à manutenção desse direito natural. Até que eu resolvi estudar de verdade, não ficar ouvindo ANCAPs. E aí eu fui estudar antropologia e estudei ciências políticas. Dentro da antropologia, que é um campo de pesquisa, é um campo científico que estuda ciências políticas, que vê a política como uma ciência e procura entender isso. E aí, quem são os principais autores ali, né? Deixa eu aumentar minha tela aqui. O primeiro deles, que é bem importante para a gente ver aqui, é o Maquiavel. Maquiavel, o livro O Príncipe, tá? O Maquiavel, ele vai ser um dos primeiros, o primeiro ali a ser estudado dentro das ciências políticas. É muito interessante porque ele não é um idealista, ele é um realista. Essa é a diferença do Maquiavel. Ele não fica tentando criar uma ideologia, uma ideia.
Porque todos esses movimentos revolucionários eles já surgem influenciados pelo idealismo. Já o Maquiavel, ele é um realista, então você vai ler o que ele faz. Ele explica bem o que está estabelecido. O que já está estabelecido, ele descreve muito bem. O Príncipe, né? Os fins justificam os meios. O que isso quer dizer? O Maquiavel não é um cara mau, como as pessoas pensam por causa do nome, que em português parece que é algo ruim. Existe a expressão maquiavélico. Na verdade, nem se usa essa expressão para Maquiavel. Na verdade, é maquiavelino, que é o nome dele mesmo, é Maquiavel, né? Então, por isso que ele é chamado dessa forma. E ele foi um funcionário público muito importante na antiga Florença, né? Que era um grande polo na Europa. No caso, tinha a foto dele aqui. Foto não, né? O desenho dele. Nicolau Maquiavel, que é esse cara aqui. Então, ele é um dos primeiros ali mais importantes da ciência política. A partir das definições que ele faz em relação a um Estado, que era um Estado cristão, monárquico, diga-se de passagem, né? Ele vai fazer algumas definições muito boas ali, e depois a gente vai ter o contrato social, que é onde começa a ver o que é o contrato social. Essa convenção de que a sociedade, quando ela se organiza, uma sociedade qualquer que seja, ela vai precisar de um ente que vai organizar aquela sociedade. Todos se submetem a esse ente, essa entidade, essa pessoa, esse governo, seja ele qual for, se é uma pessoa, se é uma aristocracia, tá? Então, no contrato social, você vai ter alguns pensadores principais ali. O primeiro deles é o Leviatã. Perdão, é o Thomas Hobbes, autor de Leviatã. É que eu li ali Leviatã. Thomas Hobbes, tá? Ele vai escrever sobre um Estado a partir da ótica de que o homem é mau e ele tem uma visão pessimista do ser humano. Então ele acha que o homem é mau por natureza, ele precisa de um ente controlador. E ali ele vai fazer a defesa, né? Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil, tá? Ele vai chamar o Estado de Leviatã. Ele acha que é necessário, ele pegou o termo da Bíblia mesmo, e acha que é necessário que haja um Estado dessa forma, um Estado autoritário. Ele vai embasar o autoritarismo, basicamente. Tá? O segundo contratualista a ser estudado nas ciências políticas é o Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau. Tá? Ele já é o contrário, ele pensa que o homem é bom em essência, e tem uma visão otimista do ser humano e vai trazer uma visão de democracia, vai defender a democracia, né? Enquanto que o Thomas Hobbes ele já vai estar mais associado ou a um Estado monárquico autoritário ou a um Estado aristocrata, uma aristocracia. Platão, por exemplo, foi um defensor do conceito de aristocracia, que é um governo de poucos. É preciso entender a diferença aqui. Então, quando você tem o direito defendido por a monarquia, ela é um governo de um. Seja esse um rei, seja esse um imperador, seja esse um sultão, né? Seja um czar, seja o nome que quiser, um César, seja o nome que você quiser dar, mas é um que governa. Tá? A aristocracia, então tem a monarquia, aí você tem a aristocracia e aí você tem a democracia. A aristocracia, ela é o governo de poucos. São alguns poucos ali que vão governar, uns sábios ou uma elite econômica, uma elite política. Eu já vi o Cogos mesmo defendendo uma elite local, né, uma espécie de aristocracia, que seria uma evolução a partir da monarquia. Claro, existem governos e modelos que juntam esses modelos. Você tem monarquias democráticas nos países nórdicos, você tem monarquias que têm também uma aristocracia, mas isso foi com o desenrolar do tempo ao longo dos séculos. Não foi uma coisa rápida esse desenvolvimento, né? E também teve retrocessos, desenvolvia e voltava atrás. E além disso, você tem depois a democracia, que é um governo de muitos. O povo. O kratos, ou aristocracia, significa os melhores no poder. Aristói, do grego, os melhores, e kratos é o poder, cracia. Tá?
A democracia é o governo de muitos, então, o governo do povo seria. Churchill disse que a pior forma de governo é a democracia, exceto todas as outras. Então, assim, é uma frase célebre aí do Churchill, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa entender, tá? A gente precisa entender que não é à toa que o juspositivismo nasceu. O juspositivismo ele não nasceu para ir contra o direito natural. Ele surgiu justamente para fazer valer o direito natural, com essa intenção dentro de um sistema da democracia, de um Estado moderno. Claro, as leis no Estado totalitário elas não vão garantir o direito natural necessariamente, né? No passado era muito comum leis que escravizavam, inclusive. Então, conforme eu falei, existe essa convenção chamada contrato social, né? Não é um contrato que você assina, mas é uma convenção que os teóricos desse assunto resolveram chamar dessa forma. Então você tem o Thomas Hobbes, que eu citei, você tem o Rousseau, e depois você tem o John Locke. O Thomas Hobbes ele está associado ao autoritarismo. O Rousseau ele está associado à democracia. E o John Locke, que vai surgir no século XVII, tá? Ele está associado ao liberalismo, mas ao liberalismo clássico. O que isso quer dizer? Tá? Original ali. A defesa, basicamente, ele entendia como valores fundamentais do indivíduo o direito à vida, né? A propriedade e a liberdade. Então o Estado ele tinha que garantir esses direitos. Enquanto que Rousseau, ele não era evidentemente socialista porque ele é anterior ao socialismo. Então são três, lembra? Thomas Hobbes, Rousseau e John Locke. Então agora estou explicando a diferença do Locke para o Rousseau. O Rousseau ele vai embasar futuramente pensadores que vão descambar para o socialismo. E o John Locke ele vai trazer o liberalismo. Então ali está uma bifurcação. Só que o Rousseau não era socialista porque ele é anterior, como eu falei. Então seria anacronismo falar dessa forma. Então o liberalismo, no caso, o clássico, ele vai dizer, o John Locke vai defender que o Estado ele tem essa função de garantir o direito à vida a um indivíduo, né? Tem que ter segurança para ter sua vida, não vai ser assassinado se sair na rua. Ele vai ter, dessa forma, o Estado precisa garantir a propriedade para que ele não seja roubado a todo momento, e dessa forma ele tem o direito também de desenvolver atividade econômica ali, né? Ter a sua liberdade de trocar nesses valores ali fundamentais, né? A vida, a liberdade e a propriedade. Então, a partir daí a gente entende, acho que aí já dá para pegar o gancho, porque é a partir dessa compreensão que a gente vai chegar no entendimento de que é o Estado que garante o direito natural. Porque o John Locke ele vai associar, ele vai trazer o direito natural como sendo esses direitos fundamentais aqui: vida, liberdade e propriedade. E aí começa-se então a criar leis, né? Então a gente parte aqui do contrato social e aqui vão se desenvolver três conceitos importantes, que é a política, o Estado e o poder. Tá? A política, no caso, ela vai se referir à polis, que é a cidade, a vida coletiva, né? Então, daí vem o termo etimologicamente da política, né? Você vai ter, a partir disso, quando ela atinge o seu ápice, ou uma condição onde ela se impõe, essa política, ela se impõe em uma sociedade, vai surgir o Estado, tá? Que é a ordem institucional resultante de uma sociedade. E você vai ter também a concentração máxima do poder pelo exercício do mando. Então quem está mandando ali naquele estado vai ter a concentração máxima do poder. E aí vai surgir a questão do poder. Enquanto nós tínhamos um estado confessional, o poder
enfim, estava associado à igreja também. A igreja estava associada ao Estado. Depois da separação da igreja com o Estado, o poder passa a ser associado às leis. Vai ter o desenvolvimento, daí vão surgir os outros pensadores ali que são importantes, né? Que vão ajudar a formar o Estado moderno de governo, as formas modernas de governo, as maneiras modernas, o Estado moderno. E quem vai embasar isso, mais uma vez, a gente vai ter o Maquiavel, o Montesquieu e o Alexis de Tocqueville. Os 3 principais nomes estudados pelos cientistas políticos. Eu não estou falando aqui de canal ANCAP, lá, divagando, tentando te convencer das crenças dele, dos ideais dele, do idealismo dele. Eu estou falando aqui do que é ciência política. Tá? Cientistas políticos defendem isso, explicam isso em qualquer universidade que você estudar. Essa é a base da ciência política. Então, vai ser Montesquieu que vai desenvolver, então, né, essa ideia de que só há liberdade no respeito às leis e pela lei. Então, só pode haver liberdade enquanto as pessoas de uma sociedade respeitarem as leis, porque são as leis que vão garantir os direitos fundamentais, que os teóricos anteriores chamavam de direito natural. Simples assim. Então, não tem sentido haver leis se não for para garantir o direito natural no Estado moderno, o Estado moderno democrático que a gente vive. Essa democracia, eu não estou falando aqui, veja bem, quando a gente fala de formas de poder, é preciso entender uma coisa. Por exemplo, você tem monarquia no Japão, você tem monarquia na Noruega, você tem monarquia nos países nórdicos, de modo geral, você tem monarquia na Inglaterra, só que você também tem democracia. Eu não estou falando aqui do regime, eu estou falando da forma de governo. A gente pode dizer que a Inglaterra, a rainha Elizabeth governava sozinha, de forma autocrática? É claro que não. Quem governa, de fato, na Inglaterra são os ministros, é o primeiro-ministro e o parlamento. E as monarquias europeias, todas elas são assim. Então você tem democracias. Por isso Churchill disse, da Inglaterra, né, o cara que liderou a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, disse: a pior forma de governo é a democracia, exceto todas as outras. Então, Estado moderno é democracia aplicada. E a lei visa fazer funcionar essa democracia com o objetivo de garantir essas coisas que o John Locke lá definiu como vida, propriedade e liberdade individual. E que outros pensadores chamaram de direito natural. Só que você não tem como pegar o direito natural na concepção de Tomás de Aquino, que vivia... Esse é o anacronismo pior que o ANCAP faz. É o mais covarde, mentiroso e desonesto intelectualmente. Ele pega, por exemplo, como foi mencionado ali, o Santo Agostinho falou, não, uma lei injusta não deve ser seguida. Concordo com essa frase. Uma lei injusta não é uma lei. Claro, se o governo determinar... Hoje, por exemplo, eu estava vendo uma notícia de um piloto de helicóptero russo que deserdou, né? Ele alegou isso, ele falou assim: eu defendo meu país até o fim, mas eu não vou ser cúmplice de um crime, eles estão querendo me mandar para a Ucrânia. Ele fugiu para a Finlândia. Ele falou: eu defendo qualquer guerra que for, mas essa guerra eu não vou, porque ele alegou lá um monte de coisa, o cara tinha anos já de piloto, né? Então, as leis, quando elas são leis totalmente injustas, né, no sentido que realmente são leis que vão contra esses direitos inalienáveis do indivíduo, é uma coisa. Mas nem sempre elas vão. E o ANCAP quer dizer que sempre, sim, elas vão. Tem Cadê o meme que eu tinha separado aqui, que era muito bom? Como eu vi na época das eleições lá, quando o Cogos saía lá para protestar e querer defender o
candidato que ele estava apoiando lá, e quando alguém brigava com ele na rua, tirava onda com ele, ele ia chamar a polícia. Era aquela cobrinha do ANCAP, basicamente ela dizendo assim: Estado, estão pisando em mim, estão pisando em mim. A cobrinha do Don't Tread on Me, não pise em mim, né, que o anarcocapitalista usa. E aí quando acontece alguma coisa, Estado, estão pisando em mim. Tá entendendo? Não tem sentido, porque quem vai garantir a sua liberdade, a sua propriedade, a sua vida, se não aquele ente que foi designado, criado, estabelecido para essa finalidade, com essa finalidade. Então, já começa por aí. Mas aí o ANCAP vai falar não, porque no modelo ideal ele vai começar devagar, porque a priorística é irrefutável e blá blá blá. A priorística dele é uma priorística fundamentada em relativismo conceitual, vale lembrar. Quer dizer, a priori, e aí ele começa devagar, ou seja, ele é um idealista. Claro, e para você ser um idealista, vamos pegar Kant e vamos pegar a parte que interessa para a gente, que é o relativismo conceitual. Então, claro, ela nunca vai ser refutada, a priorística, se o argumentador for desonesto intelectualmente. E todo ANCAP é. Ele vai pegar essa priorística e vai torcer e contorcer à vontade os conceitos que são aplicados naquele raciocínio a priori para encaixar no argumento dele. E toda e qualquer argumentação contrária, ele vai desencaixar ela do seu conceito inerente, vai criar um novo conceito e vai reutilizar no debate aquele objeto com um conceito distorcido. Por exemplo, definindo tudo como socialista. Tudo é socialista para ele. Só que ele esquece que o próprio John Locke, no liberalismo clássico, defendia que a função do Estado era garantir esse direito natural. E aí vem o Montesquieu e fala, garantir e é pela lei. Então através da lei, é pela lei, só há liberdade no respeito às leis e pela lei. Então sim, lei não há liberdade. Todo ser humano é absolutamente livre para fazer tudo aquilo que a lei permite. Conforme disse o Barão de Montesquieu, que é assim, dentre os pensadores liberais, eles adoram Montesquieu. É isso que o ANCAP ele não entende. Porque assim, o que tem de mais próximo ali do ANCAP é o liberal. E, claro, existe o neoliberal, existe o liberal clássico. O próprio Karl Marx foi influenciado por Adam Smith, né? Ele mesmo fala isso. Então, as coisas que elas parecem antagônicas, nem sempre elas são. Como no caso do direito positivo, o juspositivismo, o direito positivo, elege-se políticos dentro de um Estado moderno democrático, você elege os políticos fazem as leis, e as leis têm essas finalidades, porque é um Estado democrático, não é um Estado autocrático, não é um Estado aristocrático, não é um Estado onde uma pessoa governa, outras são escravas, ou uma elite de sábios, uma elite econômica, uma elite local, como prega o Cogos, governa e os outros se submetem. Não, é uma democracia. É um Estado democrático, é o governo de muitos. Nesse governo de muitos há representatividade. Essa representatividade ela se faz justamente pelo motivo que vereadores e deputados são eleitos, os senadores são eleitos, para fazer leis. E essas leis elas são executadas pelo executivo, pelo presidente, pelo líder. E elas são cumpridas, determinadas que se cumpra pelo judiciário. Então Montesquieu ele traz essa concepção de 3 poderes. Ele divide os poderes para criar o sistema que eu mencionei aqui, de freios e contrapesos, para que não haja abuso de poder. A Constituição Federal Brasileira ela foi baseada em Montesquieu, ou seja, ela foi baseada numa visão de liberdade, de propriedade, de respeito à vida. Ela foi baseada numa visão de um governo descentralizado. Depois vai vir o Alexis de Tocqueville, que vai trazer isso para uma concepção mais americana, que escreveu Democracia na América. Tá? Então ele criou o republicanismo moderno, com a descentralização do poder.
E ele baseou, trouxe isso que o Montesquieu falou, mas para uma concepção mais americana, da realidade americana. Então, aplicou isso e estudou esse fenômeno dessa forma. Esses são os principais nomes ali que eu citei nesse vídeo, né, das ciências políticas, dos estudiosos das ciências políticas. Os principais não são Ludwig von Mises e Rothbard, esquece essa porcaria. Volta para a raiz que você vai entender, você vai deixar de ser, você que é ANCAP, tá vendo esse vídeo aqui, você vai deixar de ser feito de trouxa. Porque aí você vê, sabe, o pico das contradições. Vai lá o Cogos lá, Bolsonaro, Bolsonaro. Aí passa um petista na rua, né, ele tá gritando lá, liberdade, liberdade para derrubar o poder, liberdade para tudo, liberdade. Aí passa um petista do outro lado da rua e fala Lula, né, ou tira onda com ele, fala alguma coisa. Quem que te pagou lá, ou quem que deu dinheiro para sua campanha? Foi o Estado, né? Aí ele se ofende, começa a ficar brabo. Aí, cara, ele fez isso mais de uma vez. Teve um comediante aí que fez um vídeo expondo o Paulo Cogos, esses dias me esqueci o nome, que mostrou essas cenas. Ele mostrou essas cenas. Se alguém souber o nome, coloca aí no chat, que eu já localizo. Eu mostro até. Cara, que vergonha alheia que me deu assistir aquele vídeo. Que vergonha alheia. Aí tava lá o ANCAP, o anarco-conservador, igual uma criança lá pedindo pra polícia lá, olha, ele tava falando, ele tava lá me ameaçando, o cara nem tinha ameaçado ele mesmo filmou, o cara só tirou um sarro dele, ele foi pedir ajuda pra polícia várias vezes. Ué, mas ele não é anarcocapitalista, ele não é o cara que é contra a polícia, contra o Estado, ele não é o Daniel Fraga 2.0 cristão, ele não é o sei lá o quê, menos isso que ele foi. Pois é, mas é aí que estão as contradições, porque quem vai garantir a ele essa liberdade, essa questão toda que ele defende, a propriedade privada, etc., é precisamente, 100% das vezes, esse modelo de Estado. Porque se for outro modelo, se for numa Venezuela, o Estado já não garante isso. Nem a liberdade, nem a vida, nem a propriedade, meu amigo. Se for na Coreia do Norte, não garante. Então é no Estado democrático, verdadeiramente democrático, que a democracia não é uma questão de nome também. Por exemplo, lá na Coreia do Norte, você tem lá o Kim Jong-un, né? Que é uma família, ele é um imperador, na verdade, ele é um autocrata, é um sistema autocrático. Só usa a palavra democrático ou popular, né, para enganar o povo. Mas não tem nada de democrático, não há um poder de muito. Não é como no Brasil, por exemplo, que a gente tem uma montoeira, tem até demais representantes. Mas essa é uma maneira de manter a coisa de uma maneira que evite-se a implementação de um Estado totalitário, seja ele fascista, seja ele comunista, seja ele o que for. O objetivo de se manter a coisa dessa forma é justamente para garantir essa liberdade, claro, dentro desse limite aqui, que é o limite legal da liberdade, simplesmente, é isso. E aí quando você entende tudo isso, aí você vê que o juspositivismo, ele visa aperfeiçoar, e as ciências políticas, quando a política se tornou uma ciência, ela passa a ser estudada como uma ciência, pelo método científico, quando ela passa a ser analisada empiricamente, estudada de fato, como uma ciência, ela passa a ter como objetivo principal de análise o Estado moderno democrático de direito. O Estado moderno, que ele é democrático e ele se baseia nas leis. Porque é o que se estabeleceu no Ocidente. Os países ocidentais, quase todos eles são assim, exceto alguma ditadura ou outra aí que sobrou, principalmente nos países mais pobres. Né? Vamos pegar pelo menos o Ocidente mais rico, é assim. Os países desenvolvidos são assim. Então, eles estudam, sempre apontando os problemas da democracia, estudam os erros e as imperfeições e maneiras de aperfeiçoá-la. É isso que o cientista político faz. Então, quando você fala em ciências políticas, você não tem como deixar de falar na polis, né, a vida pública, a coisa pública. Você não tem como deixar de falar em Estado e em poder. Só que o poder,
Olha só a diferença. O poder desse Estado moderno, o que a gente vive, o Estado atual, ele é um tipo de poder que os líderes têm como objetivo não o benefício próprio, pelo menos em tese, a teoria é essa, né? O benefício é sempre melhorar essa questão toda, melhorar o Estado moderno em si, melhorar a coisa pública, melhorar as leis. Então ele existe para isso, então ele se retroalimenta. São as três coisas, elas se retroalimentam. E com esse aperfeiçoamento, esse estudo entendeu-se que é melhor descentralizar o poder. E o poder foi sendo, então, descentralizado e adotada a democracia, e dentro disso, claro, você tem a questão toda de você... Isso é um detalhe importantíssimo. E aí você começa a aperfeiçoar a democracia. E aí você vê o perigo, quando você analisa a coisa de uma forma científica, por meio de análises sérias, você começa a entender. Por isso que eu trato disso no Instituto Licentia, e a gente fala sobre as fábricas de trolls, a manipulação de massas. A gente começa a ver o perigo que há nisso. O perigo que há nessas deturpações da democracia em si, baseada nas mentiras, né? Porque quando você consegue convencer a maioria das pessoas que o errado é certo, é um risco, que a democracia vem abaixo. E isso pode acontecer tanto para a extrema-direita quanto para a extrema-esquerda. E nos dois casos, de fato, acontece. É o que acontece quando a democracia ela falha. O Estado democrático ele falha. Ele vai dar lugar a uma outra coisa. E aí você não vai mais ter aquilo que você queria. O ANCAP, que é a garantia dos seus direitos fundamentais, do seu direito natural. Então, é nesse sentido que o direito natural ele acaba, ele é seguido pelo direito positivo. O direito positivo é criado e aperfeiçoado para garantir o direito natural. Então, essa que é a falácia anarcocapitalista. Ela coloca o direito natural como se fosse o ideal e uma coisa subjetiva e uma coisa, sabe, indefinida. E não é o caso. Ele começou de uma forma lá com Aristóteles, ele se tornou outra coisa nos estados eclesiásticos medievais, ele vai se tornar outra coisa nos estados modernos. Ele pode ser o mesmo direito natural, mas a forma de se tentar garanti-lo era diferente. Antigamente não existia. Você pegar lá no Antigo Egito, você vai ver um escravo lá, vai falar, direito natural, que mané de... Pô, já vai apanhar e vai... Né? Não tinha direito natural. Já se conhecia o termo, já se estudava isso lá no passado. Desde Platão, Aristóteles. Só que não se praticava. Então, o fato de existir o direito natural não quer dizer que ele vai ser respeitado. Então, a forma como foi instituída, estabelecida, ela é a forma que vai funcionar. É a forma que funcionou até hoje. É a única que conseguiu manter alguma coisa desse direito. O direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Só que para isso funcionar, quem conseguiu juntar tudo isso foi Montesquieu, trazendo a descentralização do poder, trazendo o sistema de freios e contrapesos, tá? Então, e trazendo essa máxima, a liberdade é o direito de fazer tudo quanto as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer o que as leis proíbem, já não haveria liberdade, pois os demais também iam fazer a mesma coisa. Tá, eu tenho liberdade, vou pegar o que é do próximo, aí o outro vai pegar o que é meu. Aí acabou, virou caos. Percebe? Então, a nossa Constituição no Brasil, apesar da gente ter uma democracia frágil, porque a gente tem uma esquerda muito idealista, que ela ainda se baseia no marxismo como ideal, isso é péssimo. A gente tem uma direita que também é idealista, só que ela ainda não sabe muito bem o que ela idealiza. Então, o que falta é ser mais realista, como era Maquiavel, entender, fazer isso que eu estou fazendo o que Maquiavel fez em O Príncipe, o livro O Príncipe, só que eu estou descrevendo de forma realista a nossa situação atual. Então, na realidade, é isso.
O idealismo, ele vai teorizar, ele vai querer estabelecer uma coisa, muitas vezes, utópica. Uma coisa que não é a condição atual. Que é o que faz o comunista e é o que faz o ANCAP. Ambos fazem isso o tempo todo. Então eles são idealistas, por isso que eles são tão parecidos, só que de sinal trocado, como se fossem dois lados da mesma moeda. Entende? Então é isso que eu queria. Espero ter conseguido esclarecer, tá, pessoal? Deixa eu ver como é que tá aqui. O Povo no Poder, José Nascimento, um grande abraço aí. Esse gasto do governo ano passado custa 2 trilhões 520 bilhões 444 milhões de reais no orçamento público federal, isso é um problema. Existe, né? Só que é assim, quando a gente joga um valor assim na tela, a gente tem que ver por que isso foi gasto, né? Claro que ele é mal gasto no Brasil, ele é mal gerido, de qualquer maneira, só que a gente está muito mais próximo de um realismo aqui para poder fazer as coisas funcionarem, porque a gente está analisando o nosso sistema atual, percebe? O sistema atual é esse que eu acabei de relatar. Então a gente consegue fazer uma análise e procurar soluções reais. Um comunista não, ele quer destruir isso que tem para estabelecer o comunismo, por meio da revolução. Um anarcocapitalista, a mesma coisa. Ele quer desconstruir tudo isso, ele quer destruir tudo, ele quer vender, acabar com tudo. E a forma como ele vai fazer isso é vendendo tudo. E é engraçado que o teórico comunista Leon Trotsky, ele preveu isso na Revolução Permanente, o momento em que os burocratas, os estatais, os grandes líderes do Estado, os grandes burocratas, iam começar a vender o Estado para querer ser dono daquilo que antes era do Estado, né? Ele prevê isso justamente como uma etapa anterior à Revolução Permanente que ele defendia. E o ANCAP ele faz isso. Ele faz aquilo que Trotsky previa. Claro, o Trotsky previa isso com a finalidade de chegar a uma revolução comunista permanente. Só que, nesse sentido, é aquilo que o doutor Orlando Fedeli dizia: a direita se encarrega de fazer aquilo que a esquerda não consegue. E depois entrega de mão beijada a coisa. Ela faz coisas que acabam, no final das contas, favorecendo um projeto de esquerda maior, de esquerda revolucionária, eu me refiro, né? Canal do Hugo, ANCAP, tem muito ANCAP que é isso aí mesmo, nem todos, alguns são anarco-conservador. É um engraçado isso. Engraçado isso. Porque, na verdade, é uma contradição, porque o conservador, o cara, quando se diz anarco-conservador, não tem sentido o que ele está falando. Porque anarco significa a desconstrução, ou melhor, a ausência de uma arquia, de um governo. Então, você vai conservar o quê? Porque o conservador, ele conserva as instituições estabelecidas. Aí o anarcoconservador, ele vai alegar o quê? Não, a instituição que eu quero conservar, só se for nesse sentido, né? Que ele vai se prender, que é o que ele acaba, se pegar o Cogos, ele vai se prender nisso. A instituição é a família, a instituição é a propriedade privada. Então ele vai dar uma distorcida na coisa. A família você até pode considerar uma instituição, uma microinstituição, tá? Porque ela é de certa forma, é um contrato ali entre um homem e uma mulher que vão cuidar dos filhos. Só que ela não é uma instituição de nível de influência social sobre todas as pessoas. Ela influencia culturalmente uma família convivendo com a outra e assim vai compondo uma sociedade. Concordo plenamente. Só que a família ela não é uma instituição de gerenciamento de uma sociedade. Essa é a função do Estado. Como é que... Então, você ser conservador e não levar em conta essas instituições que garantem ou tentam garantir, visam garantir esses direitos, liberdade, ou melhor, vida, propriedade e liberdade nessa ordem, tá? Então, isso que eu expliquei aqui, se não for feito para isso, não tem sentido, tá entendendo? Porque o estado natural, ele não existe. O estado natural, ele é uma piada. O direito natural, o estado natural, ele é uma piada se ele não tiver quem o garanta. Se você tem um estado, um governo, um poder, pode ser até uma empresa, com mercenários contratados ali, e você não tem quem garanta o seu direito à vida, o direito à propriedade e à liberdade, meu amigo, a pessoa que vai estar com a arma na tua cara, ela vai dar risada quando você falar isso.
Em qualquer cidade, estado que for, sociedade que for, país que for, planeta que você quiser ir, ou dimensão. Não existe direito natural se não tiver quem o garanta. É simples assim. Ele se torna aquilo que a gente falou, um ideal. E um ideal é o idealismo. E aí é só teoria, é blá blá blá, percebe? É isso. O anarcocapitalista, ele não é essa mistura. Ele acha que é essa mistura, mas não é. Porque, na verdade, ele é um capitalista mimado anti-Estado. É só isso que ele é. Ele é um ultraliberal. Ele não é uma mistura, porque, na verdade, o anarco, ele se coloca contra a arquia, contra o poder. A palavra arquia não é Estado. A palavra arquia significa poder. Alguém que exerce o poder, um ente, uma entidade, um governo, uma pessoa, enfim, que exerce o poder. E esse poder pode ser privado, inclusive. Esse poder pode ser uma corporação, uma mega corporação que tem o poder total para exercer. Tem as condições, os meios para exercer aquele poder. Então, o anarquista, ele é contra isso. Seja esse poder o Estado, seja um metacapitalista internacional, sejam as corporações da Revolução Industrial que escravizavam as pessoas, seja os latifundiários que tinham escravos. O anarquista, ele é isso. Mas o anarcocapitalista não. Ele é o único inimigo. Ele é como eu falei, ele não é um anarquista, na verdade. Ele é um anti-Estado. Ele é um mimadinho anti-Estado. É isso que ele é. É uma criança birrenta, na verdade. Em termos políticos, é isso que ele é. É uma criança birrenta. Porque o que faz uma criança birrenta? Ela faz birra com o pai, com a mãe, que estão ali para proteger ela, basicamente, e garantir o direito dela à vida, à propriedade e à liberdade. Que é a mesma coisa que o anarcocapitalista faz com o Estado, basicamente. É isso aí, pessoal. Então eu acho que a gente já deu para esgotar o tema e fazer a refutação aí, né? De forma completa, bem ampla, e dá para esclarecer bem claro isso aí para qualquer ANCAP aí. Cara, claro, você vai ter trabalho, porque o ANCAP, ele é alheio à realidade. Ele não é realista, ele é idealista. É a mesma coisa que você querer convencer um comunista. Ele vai ficar lá, mas o proletário, mas não sei o quê, a mais-valia. E ele vai ficar viajando na utopia de Marx. Né? Só que, na verdade, a utopia de Marx ela é muito mais possível de acontecer do que a utopia anarcocapitalista. Porque o Karl Marx ele traz uma perversão da função do Estado, no final das contas, para destruir o Estado. Então, é mais fácil você perverter o Estado para depois criar uma outra forma de poder e depois... Porque, na verdade, o comunismo, como ideal, ele almeja o fim do Estado também. Né? Depois que tudo for de todos e tal, é uma utopia. Já o anarcocapitalista também, só que ele vai se basear na propriedade privada, no direito individual. Claro, nenhuma das duas assim funcionam. Nenhuma das duas poderiam acontecer de fato. Parabéns, ó, bem pequenininha, já lutando pela pátria, construindo o futuro. Fala aí, Costas. Viva Adélio Bispo! Vai se fuder! Viva Adélio Bispo de Goiânia, porra! Vai se fuder, porra! Chama a polícia, chama a polícia. Ah lá, vou chamar a polícia. PM, cadê a PM? Ó, fazendo apologia aí. Chamar os outros. Chamar os outros. Tô até correndo. Vem cá. Cidadão ali ameaçando e fazendo apologia de violência, infiltrado. É um gordo, cabelo crespo, comprido, camisa azul. Tá falando lá, viva Adélio Bispo, fazendo apologia de violência contra o Jair Bolsonaro. Ó, aquele ali, ó, aquele vagabundo ali. De coquezinho ali, gordo pra caramba. Tá tranquilo ali, né? Então, mas ele veio nos assediar, veio fazer... Ele tá tranquilo ali, não, mas ele veio nos assediar. Apologia de violência, veio falar que tinha que... Tá ali o vagabundo. Pedindo pro policial ir prender o cara, porque o cara zoou com a cara dele lá, basicamente. Esse é o ANCAP. Na hora que, que acontece qualquer coisa. É lamentável. Mas é isso aí. Pessoal, então, até o próximo vídeo.